e adulta. Boa tarde, bem-vindo a mais um programa Caminhos e é muito bom estar de volta neste programa da Aliança Evangélica Portuguesa. Hoje, como não podia deixar de ser, vamos falar dos 500 anos da Reforma em Portugal e no mundo. Recordando o que é que aconteceu. Foi a 31 de outubro de 1517 que Martinho Lutero afixou as suas 95 teses na porta da Catedral de Wittenberga e desde então deu-se uma grande revolução não só no mundo espiritual, mas também ao nível da cultura, da sociedade, da política e muito mais. Importa então refletir sobre o que é que aconteceu deste movimento da Reforma Protestante, que influências se transportaram até aos dias de hoje e qual a sua relevância. Para conversarmos sobre este assunto, contamos hoje então com o pastor Dionildo Vidal, é também professor no Instituto Bíblico Monte Esperança das Assembleias de Deus. Temos connosco também o pastor Paulo Oliveira, professor no Instituto Bíblico Português, e ainda o historiador Rubén Oliveira, professor no Seminário Teológico Batista. Olá, muito obrigada por estarem connosco. Boa tarde. Obrigado, boa tarde. E bem-vindos então. Para começar aqui pelo pastor Vidal, o que é que aconteceu então neste dia 31 de outubro de 1517? Falando de 31 de outubro de 1517, é para nós um prazer, uma satisfação enorme, tendo em conta o que a fixação das 95 teses de Martinho Lutero na porta da igreja da Catedral, da igreja do Castelo de Wittenberga. Entretanto, há uma razão porque ela fixa as 95 teses. Há bastante tempo que Lutero estava a debruçar sobre a Bíblia Sagrada, analisá-la em profundidade para encontrar descanso para a sua alma. E nessa ocasião ele depara-se com um texto sagrado por onde certamente tinha passado e não se tinha apercebido que o justo viverá pela fé. Isto é, a salvação vem pela graça de Deus por meio da fé. Nessa ocasião acontece um dado interessante no conceito histórico, que é exatamente quando Tetzel chega à Alemanha para vender por indulgências os favores divinos. E as pessoas iam comprar para si, para os seus familiares, até para os seus entes queridos já que tinham morrido. Entretanto, Lutero, com esta realidade, afixou as suas 95 teses para serem discutidas e para serem discutidas ao mais alto nível. Entretanto, preparadas pelos seus adjuntos, no sentido de implementar a reforma na igreja a que ele pertencia, a igreja do catolicismo romano. Provavelmente ele nem imaginou que a revolução fosse ao nível mundial. De modo nenhum. Ele queria fazê-lo no interior da igreja. Na praça pública, exatamente. Pelo menos ali naquela região. Exatamente. Aliás, o Papa Francisco, o ano passado, na sua visita à Alemanha, falou nos 500 anos da Reforma e disse claramente que Lutero nunca quis separar-se ou dividir a igreja. Queria reformá-la. Não foi entendido. Tínhamos que ter em conta a situação que se vivia na época do catolicismo romano, enfim, um problema muito grave. Entretanto, Martinho Lutero afixou as 95 teses com o propósito de reformar a Igreja. É importante dizer que apareceram muitos pré-reformadores antes de Lutero. Digamos que este foi só o pontapé de saída. A fixação das 95 teses foi o pontapé de saída, sim, digamos, a gota de água. Eu ia dizer isso mesmo, que foi o iniciar de um caminho em função do que tinha acontecido. Um processo que já tinha... Aliás, se virmos as 95 teses, elas falam muito sobre a questão das indulgências, etc. Entretanto, ele queria reformar, de facto, a Igreja. Esforçou-se nesse sentido, outros o quiseram fazer, mas foram sempre impedidos pela Cúria Romana. E, na ocasião, Lutero conseguiu
avançar e hoje estamos a comemorar ou a celebrar. Eu queria dizer duas coisas importantes. Celebrar os 500 anos da reforma de Martinho Lutero é um ato de justiça e, ao mesmo tempo, de dever. Porque a vida que temos hoje, quer seja a nível religioso, quer seja a nível cultural e a outros níveis, ficou muito influenciada positivamente pela reforma de Martinho Lutero. É importante ter isso em conta e por isso hoje estamos também aqui a conversar sobre este tema. Pastor Paulo Oliveira, quais foram também outras causas e fatores que contribuíram então para esta reforma que ainda hoje estamos a celebrar? É interessante que nós olharmos desde a época da fundação do cristianismo, não é? Com Jesus tem os seus discípulos escrevem as páginas do Novo Testamento e fazem outros discípulos, como fazendo outros, e assim vai andando. Acontece que o cristianismo tem um período de fé, digamos que talvez mais genuíno, derivado a uma perseguição, porque não é fácil exercer fé quando há uma perseguição, mas há um momento em que a oficialização do cristianismo, no período de Constantino e depois, como que é uma simpatia para que a fé haja a possibilidade de ficar diluída. Pode deixar de ser fé genuína e passar a ser uma fé que fica mais contextualizada, que talvez pode haver alguns benefícios dentro da sociedade, etc. E acontece que à medida que o cristianismo vai crescendo pelo mundo de então, sobre o Império Romano, também começa a haver bispos e personalidades que se vão evidenciando de alguma forma. A Igreja torna-se uma instituição com a questão do papado e começa a haver um mal-estar em alguns pontos aqui e ali. Primeiro porque a Bíblia estava escrita em latim, as pessoas não tinham acesso àquilo que os discípulos de Jesus tinham escrito numa língua que na época seria acessível. Portanto, o texto escrito não estava acessível. Depois também havia algumas pessoas influentes que o que eles diziam era o que estava certo e o cristão, digamos assim, não tinha acesso às Escrituras, ouvia o que alguém dizia e havia algum mal-estar. Então, já antes da reforma de Lutero, Wycliffe, por exemplo, ele defendia que a língua devia estar a Bíblia devia estar na língua vernacular, que as pessoas deveriam ler a Bíblia na sua própria língua. Ele também argumentava contra uma certa predominância e algum domínio, em alguns casos, demasiado exacerbado na questão papal ou em alguns bispos, etc., nas autoridades religiosas da época. Posteriormente, um outro reformador, alguns têm como um pré-reformador, digamos assim, que era o John Huss, também defendia a ideia da Bíblia estar com acesso às pessoas. E essa, no fundo, foi uma das grandes conquistas da reforma, foi a Bíblia na língua das pessoas, ou pelo menos tornar a Bíblia mais acessível ao povo. Exatamente. Não é? As indulgências também já mencionadas, também eram... Porque isso criava uma desigualdade, quer dizer, se eu tenho uma situação financeira mais estável, os meus familiares podem sair do purgatório mais rápido. Ou, por exemplo, se a minha situação financeira não é tão favorável... paciência, então aqui eu terei que levar a minha cruz e portar melhor porque não tenho outra maneira de resolver o assunto. Portanto, havia algumas coisas que realmente geravam mal-estar e isso mexeu muito com Martinho Lutero. E acabou por ser clarificado à medida que o próprio foi lendo a Bíblia. Exato. Ainda de uma forma muito resumida, como é que era a Europa, então, nesta altura, no século XVI? Bom, aquilo que podíamos chamar hoje a Europa, portanto, no fundo, aquilo que é a cristandade ocidental no início do século XVI, e no espaço que nos interessa, que neste caso que é a Alemanha, nós temos uma Alemanha que é um império, portanto é o Império Germânico, que está dividido por regiões que têm o seu eleitor, e portanto essas províncias são províncias relativamente autónomas, que estão conjugadas entre elas na figura de alguém que é eleito precisamente pelos príncipes dessas províncias, que é o imperador. Ora, este imperador tem também uma ligação muito forte com Roma. E aí nós conseguimos perceber nesta lógica que o imperador não é necessariamente o senhor soberano de todo o império, isto porque estas regiões, com a sua autonomia, podem ditar, de certa forma, as suas leis, têm, por exemplo, os seus exércitos, têm, por exemplo, são os príncipes que cobram os seus impostos e, portanto, o imperador, muitas vezes, se não fosse um príncipe,
seria mais uma figura de liderança e de união do Império do que outra coisa. E isto explica, por exemplo, porque é que Lutero, quando, por exemplo, é considerado em 1521 proscrito do Império, é protegido pelo seu príncipe. Portanto, porquê? Porque, de facto, havia, embora qualquer cristão pudesse matar o Lutero sem ter qualquer tipo de acusação, portanto, Lutero era proscrito, o Papa já o tinha considerado herege, mas o imperador não tinha força para, por exemplo, na Saxónia, mandar prendê-lo. Ora, esta lógica ajuda-nos a compreender porque é que a figura de Lutero... acabou por ter tanto espaço de ação, não é? E, por outro lado, é preciso perceber que Lutero, ao ser alguém destacado do ponto de vista religioso e ser professor na Universidade de Wittenberg, que é uma universidade recente, vai ser protegido pelo seu príncipe, ainda que o príncipe nunca se tenha convertido ao protestantismo. Interessante. E nós podemos pegar por aqui mesmo, porque afinal quem era este alemão, quem era este Martinho Lutero de quem nós tanto falamos? É verdade. É uma história extraordinária e, ao mesmo tempo, é interessante analisá-la. Martinho Lutero, na sua juventude, foi um jovem como todos os outros. Aliás, viveu até um pouco exageradamente na vida. Mas, entretanto, numa ocasião crítica da vida dele, em que ele vai atravessar uma floresta e um amigo dele que vai com ele é atingido por um raio e morre, Lutero faz uma introspeção e pergunta: e se fosse eu? Como é que me ia encontrar diante de Deus? Começa a pensar na vida Começa a sério. a pensar seriamente na sua vida e na sua eternidade. Nessa ocasião, de acordo com o conhecimento que tinha, fez um voto e pediu a uma santa local, Santa Ana, que se o protegesse naquela travessia, que iria tornar-se monge. O que cumpriu, contra a vontade dos seus pais, é verdade, mas cumpriu, e integrou ou entrou no mosteiro agostiniano, onde continuou os seus estudos. Ele entrou no mosteiro em 1505. Em 1512, Lutero tinha já terminado a sua formação. Ele teve várias formações, mas esta última, que foi exatamente em teologia bíblica. Nessa ocasião, portanto, ele foi também muito conceituado, foi um monge agostiniano muito dedicado, devoto, etc. Entretanto, na sua leitura, como já referi há pouco, das Escrituras Sagradas, ele fez a descoberta bíblica e, a partir daí, ele dedicou-se bastante à leitura da Palavra de Deus. É verdade que foi, ainda assim, entre 1515 e 1515, foi professor na Universidade de Erfurt e também Wittenberg, muito conceituado. Foi também vicário de 11 mosteiros que viviam também a situação religiosa da ocasião. E foi em todo esse contexto que ele foi então debruçando-se mais sobre a leitura da Bíblia e percebendo que se calhar havia ali algumas questões que não estavam a ser corretamente vividas de acordo com a Bíblia. E é aí que ele é um autêntico apóstolo zeloso nos seus conventos, nos seus mosteiros, a mudar o ambiente daquelas... Sempre com esta determinação. Exatamente. E esta atitude proativa. Mas também é verdade que Martinho Lutero não foi o único, não é? Há outros nomes, outros protagonistas da Reforma. Resumidamente, que outros nomes podemos destacar? Bom, logo a partir do momento em que Lutero acaba por desencadear, no fundo, o debate religioso naquela época, aquilo que nós podemos ver é que um pouco por toda a cristandade, e sobretudo começa no centro da Europa, há um despoltar de algo que já estava a ser debatido, na verdade, e que estava latente. E, portanto, há um debate que começa, de facto, a ser desenvolvido
E com esse debate nós temos, por exemplo, na própria Alemanha, homens que acompanham, por exemplo, Lutero, como por o caso de Philipp Melanchthon, que vai ser sempre o seu braço direito e, no fundo, vai muitas vezes refriar o próprio Lutero. Por exemplo, Martinho Bucer, que vai ser muito importante, o próprio Ulrico Zwinglio, portanto, que é, no fundo, um suíço-alemão. Depois teremos uma série de gente que vai ser importante na medida em que, naquela época, tal como fez Martinho Lutero, vão proceder à tradução da Bíblia. E, portanto, podemos ver que praticamente todas as línguas daquilo que nós hoje chamaríamos Europa têm, em poucas décadas, a Bíblia traduzida, e, em alguns casos, mais do que uma tradução. E o que ajuda imenso a nós conseguimos perceber que aquilo que Lutero acaba por fazer, e obviamente depois todo o debate que se vai seguir, e obviamente há exageros, mesmo no campo protestante há exageros, e que depois há debate e há algum tipo de desentendimento que vai despoltar, por vezes, algum tipo de desencontros entre esses reformadores. Mas podemos dizer que destes reformadores, o grande ponto de união que acaba por juntá-los, mais do que propriamente a separação com Roma, é sem dúvida a preocupação na tradução da Bíblia e na reflexão em torno da Bíblia. E, portanto, acaba por acontecer muito, obviamente depois vai despoltar para a zona propriamente mais de que nós conhecemos hoje como Suíça, a própria França, a Inglaterra e depois os países nórdicos, que, como sabemos, irão aderir de uma forma oficial até à Reforma. De que forma, então, é que, Pastor Paulo Oliveira, nomes como Martinho Lutero, também Calvino e outros que foram aqui já referidos, acabam por ser uma referência para nós, hoje, cristãos do século XXI, digamos assim? O Martinho Lutero, ele era aplicado. Ele, quando começou os estudos, naquilo que ele dedicava-se. Okay? E quando nós temos essa perspectiva e temos esses valores, isso é extremamente positivo. Outra característica que ele tinha foi quando ele descobriu a Bíblia, quando ainda estudava em Erfurt, lá na biblioteca, ele leu, foi o primeiro contato que ele teve, já tinha lido umas porções. E ele, ao ler as Escrituras, ele percebeu que aquilo era a palavra de Deus para ele e ele começou a lê-la. Ele queria saber o que estava lá, portanto, esse apego que depois também Calvino vieram mostrar para com as Escrituras é extremamente importante. Porque se nós temos um Antigo Testamento que estava pronto já quando Jesus Cristo esteve na Terra, e se temos um Novo Testamento escrito pelos seus discípulos e queremos seguir esses valores e princípios, mas não lemos o texto, fica difícil, não é? Apenas vivemos com ideias de que ouvimos aqui ou acolá, impressões de alguém. Então este apego que eles tinham pelas Escrituras e também pelo próprio Deus. Portanto, Martinho Lutero, este momento da conversão que o professor Vidal já mencionou, ele tinha uma forte noção do que era o pecado, que ele precisava de ter esse relacionamento com Deus. E o que ele queria era perceber como é que ele poderia ter essa paz com Deus. E quando ele percebeu, através da leitura da Bíblia, que essa paz com Deus podia vir através da justificação pela fé, sendo ele uma pessoa que tinha a noção de quem era, como um homem falho, e percebendo que através do texto das Escrituras eu podia perceber, ok, pela fé que eu tenho, naquilo que Cristo fez, eu posso ter paz com Deus. Onde é que eu encontro isto? Através do texto das Escrituras. Através, neste caso, da Epístola aos Romanos, citando o Antigo Testamento. Isto para ele foi tão importante que, já ecoando ainda aquilo que John Huss dizia, é mais importante nós conhecermos o texto e obedecer ao texto do que a outras autoridades religiosas que tenham uma outra opinião. Portanto, acho que estes são valores que estes reformadores tinham, que apesar de terem passado 500 anos, da cultura ter mudado muito, mas são valores que permanecem, não é? O percebermos como cristãos, onde é que eu vou basear a minha fé? Em opiniões que eu ouço, ou em comentários, num evoluir de uma sociedade, ou vou voltar àquele texto que queremos que Deus deixou para nós, onde está a sua palavra, e ao ler o texto fazer a pergunta não apenas o que aconteceu no passado, mas o que é que este texto diz para mim hoje, se é apenas um texto histórico, com um valor histórico de documento, ou se também é um texto que continua vivo e através do qual a minha vida pode ser influenciada, mudada, e eu então ser um influenciador também da própria sociedade, porque estou a ser transformado
por este Deus em que eu creio, tal como estes reformadores fizeram. Porque o apego deles a Deus e às Escrituras não foi apenas uma revolução no mundo religioso. Isto afetou também o mundo social, a própria forma de pensar, de valores, pronto, que já é verdade, já tinha havido também a questão do Renascimento, mas eles acabaram por influenciar grandemente a sociedade em que viviam. É por isso também, e à medida que eu estava a ouvir agora o pastor Paulo a falar, estava-me a lembrar das palavras do próprio apóstolo Paulo, o desafio para não nos conformarmos, não é? Não nos acomodarmos com as coisas deste mundo, com a atualidade, digamos assim, mas buscarmos sempre mais, transformarmos a nossa mente, não é? No fundo, foi esse exercício que estes reformadores fizeram ao terem um encontro com Deus através da sua palavra. Além desta questão fundamental, que é através da minha fé em Jesus que eu sou salvo, não através das minhas obras, que outras bases fundamentais nós encontramos nas 95 teses de Lutero, se pudéssemos resumir assim? E temos que resumir porque é a questão do tempo, mas é interessante lembrar que relativamente a Lutero, ele hoje é muito conceituado mesmo nos vários meios. Eu queria só citar um grande teólogo francês do século passado, Congar, que diz a dado momento: Lutero é um dos maiores génios religiosos de toda a história. E compara outros grandes como Santo Agostinho, etc, etc. Este livro de falecido Carreira das Neves, teólogo católico também, a dado momento, Carreira das Neves diz assim: regressar a Lutero é regressar a Jesus Cristo, é regressar a São Paulo, à Bíblia, e é regressar aos pais da Igreja, ou seja, a Igreja primitiva até o IV século. A origem da Igreja. Exatamente. Mas é verdade, Lutero terminou em 1546, como diz a grande frase, o homem passa, mas a obra fica. E nós temos hoje. Pois bem, o que é que ficou? É a pergunta. O que é que ficou? Deixe-me só dizer a trilogia portanto, da fé de Martinho Lutero, que ainda hoje mantemos, que é só a fé, só a Bíblia, só Jesus Cristo. Neste contexto ainda há outras 3 áreas interessantes, como só a graça, só a glória de Deus e só a piedade, ou seja, a vivência cristã. E com estes sós temos tudo. O nosso tempo está mesmo quase a acabar. Eu sei que este é um tema apaixonante para vocês, mas não podemos ficar muito mais tempo à conversa. Ainda aqui para o nosso historiador, que papel continua a Bíblia a ter hoje nas nossas vidas? A mesma Bíblia que transformou a vida destes homens que hoje referenciamos. Bom, pois é, essa é uma pergunta que tem que também ser colocada a cada protestante. Eu acho que uma coisa que hoje, pelo menos de uma forma clássica, as igrejas protestantes afirmam, é que a sua fé está centrada em Deus e está baseada naquilo que é a sua palavra, portanto, no fundo, a Bíblia. E, portanto, o papel da Bíblia vai variando consoante a Igreja e aquilo que as pessoas olham para o papel da Bíblia, mas de uma forma clássica, a Bíblia é a palavra de Deus para as igrejas evangélicas. É importante conhecê-la por isso mesmo e por isso é que olhar para a palavra de Deus, conhecê-la e percebermos que é possível conhecê-la porque as pessoas entendem, porque está na sua língua. E, portanto, essa era, no fundo, uma das grandes bandeiras da Reforma e é por isso que hoje faz sentido celebrar esses 500 anos, precisamente por isto. Porque para as igrejas evangélicas há uma palavra de Deus e é na palavra de Deus que baseiam toda a sua fé. E o convite de que podemos tirar de toda esta viagem no tempo é de facto para conhecermos mais da Bíblia e mais de Deus? Sim, sem dúvida, sem dúvida. E eu penso que essa era tanto a preocupação de Lutero, de Melanchthon, de Calvino e tantos outros, Zwinglio, porque quando nós percebemos que estamos a viver numa sociedade em que há sempre, mais ou menos dependendo da época, mas nos nossos dias, uma pluralidade de ideias, quais é que se tornam válidas, não é? Nós aqui entramos num problema do tal relativismo e por vezes há tantas opiniões, tanta questão que circula à nossa volta, que os valores realmente diluem-se, perdem-se.
E é fantástico pensar que um Deus criador, okay, que é exterior a nós, não é como nós, Ele nos criou. E ao criar o ser humano, quer manter o contacto com Ele, quer se relacionar com Ele. E através da Bíblia. E através das Escrituras deixou alguma coisa em que Ele tem informações para nós em imensas áreas. Isso é tremendo. E também há alguma coisa que é de salientar, é poder ler as Escrituras e perceber que não apenas está a ler um livro que tem tinta preta num papel ou numa edição digital, mas que a presença de Deus, enquanto alguém lê, está lá. E traz consolo, traz conforto, orientação, direção à vida. Portanto, não é eu e um livro, sou eu, Deus e um livro. E Deus fala através dela. Muito obrigada por terem estado aqui à conversa connosco. Obrigado. O tempo esgotou-se. Hoje estivemos então a conversar a propósito dos 500 anos da Reforma, que estamos a celebrar, e por isso estivemos a falar da influência deste movimento, não só no plano religioso, mas também noutras áreas como política, social, cultural, entre outras. A Bíblia e os seus valores foram essenciais para que esta mensagem renovadora passasse e persistisse até aos dias de hoje. Por isso mesmo continuamos a crer que a Bíblia é a palavra de Deus, nossa autoridade, que só pela graça somos salvos por meio da fé em Jesus Cristo, nosso Salvador. Mas para saber mais, leia a Bíblia, descubra por si mesmo estas verdades que perduram no tempo e o quão importante você é também para Deus. Para terminar, temos hoje ainda para lhe oferecer a edição deste mês da revista Novas de Alegria, que inclui vários artigos temáticos sobre a Reforma. Para receber, contacte-nos durante a semana através dos telefones e endereços em rodapé. Visite também o nosso site e a nossa página do Facebook. E fica ainda o convite para procurar a Igreja Evangélica mais próxima de si. Nós regressamos aqui à RTP2 na próxima terça-feira com mais um Luz das Nações. Então, até lá, se Deus quiser.